Olá, meus amigos, olá você que nos acompanha no A Vida Continua, bem-vindo, bem-vindos todos ao nosso canal, quem está chegando agora, quem já estava e quem virá também seja bem-vindo. Hoje é 12 de março, né? 12 de março, uma quarta-feira fresquinha, gostosa. Eu estou voltando aqui para o meu estúdio original, porque eu tive um probleminha aqui técnico com a minha webcam, fui usar a outra, não deu certo. Ontem eu passei o dia inteiro tentando passar essa live e não consegui. Aliás, eu estava na metade quando aconteceu o quê? Caiu energia aqui na região. Houve uma queda. Parece que choveu muito forte numa região vizinha aí e a energia caiu, por isso ficou interrompida a live, eu publiquei assim mesmo e hoje eu estou completando a live de ontem. Por isso que está aí, ó. Espiritismo e política. Por que não falar disso? Final. Espero hoje, se Deus quiser, concluir essa live, que é um assunto interessante, pertinente. Nós devemos refletir sobre isso, não é? Eu estou fazendo essa abertura para que a gente perca o medo de falar. Falar e defender ideias não deve se confundir com antagonismo, tiroteio. Nós vimos aí nas eleições passadas o nível de violência que isso chegou, o ódio a que ponto chegou entre as facções, os partidos, de modo que se tirava a arma um para o outro com facilidade. E houve crimes. Fulano matou ciclano, atentado àquele, atentado ao prefeito, etc. O candidato de um lado no aeroporto foi molestado por outro, xingado, né? Isso não pode. Então nós estamos hoje, graças a Deus, passando esse período aí que deixou na Terra uma psicosfera pesada. No Brasil, principalmente, ficou. Hoje é mais leve. Ninguém pode negar que é mais leve e o país vive um período melhor. Bom, mas onde eu quero chegar é que estar na política não nos faz, por exemplo, pessoas de mau caráter. Se nós já somos de mau caráter, na política nós só vamos dar vazão ao mau caratismo nosso. Muitos procuram a política, que é um meio de se enriquecer ilicitamente. Mas há aqueles que procuram a vida pública com o intuito de servir ao país. E eu estava na última live já citando Bezerra de Menezes, mostrando que era um homem, um cidadão, médico no Rio de Janeiro, ainda nem era espírita, sentiu vocação, foi convidado para uma cadeira de vereador, ele foi, concorreu, elegeu-se, depois deputado, e teve uma passagem digna pela política. E depois, no espiritismo, veio a confirmar aquilo que ele já era, o homem bom que ele era, de ideais nobres, e se tornou, para nós espíritas, um símbolo, um exemplo a seguir de bondade, abnegação, trabalho. Ainda hoje, em espírito, Bezerra de Menezes continua conosco. Continua. Está aí, nos ajudando, aparecendo nas reuniões mediúnicas. A gente fica sabendo, aqui e ali há cirurgias espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Eu me lembro também de um caso de uma concunhada, isso mesmo, ela era a irmã da minha cunhada, e ela precisava fazer uma cirurgia no coração. Eles, todos de família evangélica, eu acho que nem evangélica, era de uma igreja aí protestante. E a dona Yolanda, me lembro o nome dela, uma espanhola, muito espontânea, falou, olha, não sou espírita, mas eu tenho que confessar que
algo muito extraordinário aconteceu em nossa vida. E o que foi, dona Yolanda? A dona Yolanda contou que, para operar a filha, ela seguiu os conselhos lá de um grupo religioso que falou: olha, pede para ela deitar à noite, deixar um copo d'água ao lado, né, forrar a cama com um lençol, porque ela vai ser operada nessa noite. E não é que a cirurgia aconteceu. Dona Yolanda disse que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes lá esteve e que o quarto ficou com um cheiro de éter muito forte. E a paciente disse que ouvia tilintar de instrumentos. Mas a comprovação disso é que ela foi ao médico dela para tirar e fazer novos exames, novas chapas, raio-x e ultrassom, e o problema, a patologia cardíaca que ela tinha, que era um problema numa das válvulas lá, estava solucionado. O médico falou: mas você já operou? Quem foi o cirurgião? Bem, eu fiz esse parênteses, mas não é disso exatamente que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de espíritas que brilharam como políticos e nem por isso mancharam o seu currículo. Esse que vocês estão vendo aí é o Dr. Marty, Guilherme Taylor Marty, é esse o nome dele. Ele era de Petrópolis, formou em medicina, adotou a homeopatia, aliás, é um dos fundadores do Instituto de Homeopatia no país, e depois em Niterói, em Rio de Janeiro, em Niterói, né? Niterói era a capital do estado, Rio de Janeiro era a capital federal e, ao mesmo tempo, capital do Rio de Janeiro, né? Da Guanabara. E eu não estou bem certo. Eu li rapidamente a biografia dele, que está aí na internet, feita por Alexandre Rocha, que é um diretor da La Chatre, editora, e conta ali que o Dr. Marty exerceu o cargo de prefeito, ou equivalente a prefeito do Rio de Janeiro. E foi um bom prefeito, é amado. Muito amado também como médico, porque tratava, sobretudo, dos pobres, daqueles que não podiam pagar. Um exemplo parecido com o de Bezerra de Menezes. E mais, ele, estando já no crepúsculo da existência, estava preso a uma cadeira de rodas, um problema que o fez paralisar os seus membros inferiores. Mesmo assim, apesar da limitação da mobilidade, ele, em desdobramento, incorporava médiuns e passava receitas, estando encarnado. E Dr. Guilherme Marty é um exemplo, mas tem mais. Vamos chegar aqui em São Paulo e vocês vão ver que em São Paulo tivemos também um Carbachútil, Carbar de Souza Schutel, em Matão, interior paulista. Vocês conhecem a história dele, já contamos aqui. Carbar Schutel pegou um trem lá no Rio de Janeiro, meio sem rumo, uma mala nas costas, e foi para o interior paulista, foi parar lá em Matão, que era um povoado na região de Araraquara. 400 quilômetros da capital, quase, né? E ali ele se instalou e foi continuar aquilo que ele sabia um pouquinho, ele era prático de farmácia. Aí a farmácia dele é essa casa aí, onde está, onde ele fundou e colocou lá a farmácia Schutel, e até hoje está lá. Claro que é uma farmácia bonita, uma fachada, um balcão, vários balconistas trabalhando. E ao lado, na mesma rua, está o Centro Espírita O Clarim, antigo Centro Espírita Amantes da Pobreza. Carbachútel foi o primeiro prefeito de Matão, ou intendente, pode ser que a palavra prefeito aí não fosse a adequada, mas ele tem o busto dele na cidade, sabe-se que ele fundou a associação comercial, trouxe os correios, ele fez com que o povoado se emancipasse, chegasse a município.
esse Karl Schutter. E, pelo jeito, governou muito bem, porque era um homem ativo e espírita de valor. Isso, claro, deve ter incomodado um pouquinho lá o clero e tal, mas ele não deu bola, não. Ele divulgava o espiritismo, a mensagem da imortalidade, escrevia na revista internacional de espiritismo que ele fundou, que, aliás, fez 100 anos agora, em 15 de fevereiro, né? Fez 100 anos. O Clarim já fez 100 anos, é mais antigo. Ele tinha as gráficas ali para imprimir a revista e o jornal, as mensagens espíritas. Ele escreveu muitos livros, desencarnou em 1938, eu acho que é isso mesmo, né? E é aí o bandeirante do espiritismo, mas prefeito de Matão. Uma coisa não anulou o trabalho do outro. Hoje todo mundo reverencia o Sr. Schutter como um homem de bem. Veja, é assim, ele não passa na hora, depois passa dois. Agora sim, o da frente. A doutora Marlene Nobre, aqui mais na foto isolada, e ali ao lado o casal, o doutor Freitas Nobre e a doutora Marlene Nobre, numa homenagem a Chico Xavier. Como vocês podem ver, o deputado Freitas Nobre, né? Ele foi do MDB, foi presidente da Câmara dos Deputados, por uma oportunidade, quando o presidente estava viajando e o vice-presidente não pôde ocupar a vice-presidência, o presidente da Câmara assumiu o papel de presidente interino. Portanto, o doutor Freitas Nobre presidiu o país. E nesses dias, então, a doutora Marlene Nobre foi a primeira-dama. Bem, se não foi a primeira-dama do país, ela é a dama do espiritismo. A doutora Marlene tem uma folha de serviços ao espiritismo muito grande. E como médica também, que era ginecologista, ela aprofundou muito a obra de André Luiz, fundou a Associação Médico Espírita. Estou olhando aqui, está fácil de puxar o livro aqui. Não está muito fácil, não. Deixa quieto. Mas a doutora Marlene fundou a Associação Médico Espírita no Brasil e depois criou as AMES nos estados e depois fundou a AME Internacional. Eu não sei se tem sede em Luxemburgo, é aqui no Brasil mesmo, é na França, mas a AME Internacional faz seus congressos, o Mednesp, por exemplo. A doutora Marlene, eu lembro dela muito jovem, fazendo uma palestra em São Paulo, lá no bairro Vila Gustavo. Falei, nossa, essa senhora aí é muito firme, né? Depois vim a conhecê-la já nesse período mais recente, ela fazendo um programa na Rádio Boa Nova. Eu também fui passar um programa lá na Rádio Boa Nova, o A Vida Continua, e minha entrevistada foi a doutora Marlene. Encontrei a doutora Marlene num congresso, num ciclo de estudos em Poços de Caldas. Foi muito agradável encontrá-la lá, conversamos muito. Ela estava, inclusive, querendo me dar um puxão de orelhas à época, porque, Rubens, você que escreveu aí um artigo condenando a regressão a vidas passadas. Eu tinha escrito um artigo no Alavanca, e ela estava confundindo com outro articulista. Eu falei, doutora Marlene, a minha posição com relação aos psiquiatras que adotam terapias de vidas passadas ou vivências passadas, eu acho que consentânea com a maioria dos espíritas. É uma técnica que deve ser feita por profissionais, psiquiatras ou psicólogos, e que tenham uma formação espírita. Porque
fazer regressão só por curiosidade não é bom. Quem faz, eu quero saber o que eu fui na vida passada, pode quebrar a cara, porque pode ver o que não deveria. Ora, deixe aí o manto do esquecimento quietinho. Quer saber o que você foi? Consulte a sua consciência, que você vai sentir, falar, devo ter errado nisso, devo ter sido isso, isso. Isso basta. Meu Deus, o esquecimento da vida passada é uma bênção para nós. Embora Deus permita que alguns possam nascer lembrando suas vidas passadas, até um certo tempo. Depois ele entra nessa atual e a vida passada fica como passado mesmo. Continuando, o doutor José de Freitas Nobre, espírita, nunca escondeu isso de ninguém no Congresso, na sua vida pública, fundou a Folha Espírita, então, nada de pôr contra o doutor Freitas Nobre. Esse senhor que vocês estão vendo aí, agora, aqui em nível municipal, né? Eu estou mostrando aí o doutor Lauro Péricles Gonçalves, prefeito de Campinas, em 2 gestões aqui na década de 70. Doutor Lauro Péricles, eu não estava em Campinas ainda nesse período, eu vim para Campinas nos anos 80. Mas o doutor Lauro Péricles, você reconhecia os efeitos da sua gestão nas obras. Ali é o Laurão, lá no Laurão. Passando o Laurão, o que é o Laurão? É o viaduto Lauro Péricles Gonçalves. Uma grande obra que ele fez, importante, num elevado que liga a Avenida Heitor Penteado à área do Cambuí, ou da Nova Campinas, passando por sobre o rio e por sobre a rodovia, a Avenida Norte-Sul. É um point de Campinas. O que é importante do Dr. Lauro, que você o via dando palestra no Centro Espírita, Allan Kardec, em outras casas. Eu cheguei a convidá-lo a fazer palestra no Dias da Cruz e ele foi. Homem humilde, simples, um homem dedicado às coisas boas. Dava para perceber nele uma grande cultura e preparo com as coisas da vida pública. Isso ele não escondia. Mas ele não misturava as coisas. No espiritismo, ele era o espírita Lauro. Nosso irmão Lauro. Fez muitas palestras. Desencarnou agora, recentemente, em janeiro, na sua casa, lá no bairro Cambuí, envolvido em livros. É a foto que eu puxei aí da internet, do Correio Popular. Ele lá no seu apartamento, lendo, com certeza preparando palestras, textos, artigos. O que é curioso também é que o Dr. Lauro, ele foi prefeito na época em que esta dama aí, Terezinha Oliveira, era funcionária da prefeitura. A Terezinha Oliveira foi servidora pública, prestou concurso, foi trabalhar na prefeitura. Ela tinha se formado no magistério pelo Colégio Carlos Gomes, mas não exerceu o magistério, professora de ensino primeiro grau, segundo grau, não. Ela passou no concurso e foi trabalhar na prefeitura. Depois, sim, ela veio fazer um curso superior de jornalismo. Minha colega jornalista. Terezinha é conhecida, sobretudo, como uma professora de espiritismo, porque escreveu muitos livros didáticos, nível 1, nível 2, nível 3, sobre mediunidade. Outros livros menores para falar a técnica da oratória, o intercâmbio, o diálogo, como trabalha o médium doutrinador, o que é atendimento fraterno. Então, ela fez muitos livros. E também palestras, que algumas foram gravadas. Não, a maioria gravadas e viraram aí vídeos na internet. Mas eu estou me referindo a aulas que ela gravou e que o Oceano Vieira de Mello, que trabalhava com vídeos, na Versátil Vídeos, transformou tudo isso em cassete, em fita cassete, e hoje, com certeza, deve estar já transformado em CDs, né? E também em DVDs, e sabe lá, se já não foi digitalizado e está aí.
uma coisa para a gente saber. Mas eu mesmo tive a oportunidade de ser o médium de transporte da Terezinha, para cá, para lá, para cá, para lá, para fazer palestra. Ela foi várias vezes na nossa casa espírita fazer palestra. Eu a levei a Indaiatuba, me lembro bem. Fomos a São Paulo, o Santo André, juntos, para ver uma palestra do Divaldo, lá na creche Amélia Rodrigues, eu me lembro disso. Eram conversas muito boas, estar na companhia dela, a gente podia aprender muito e ver a mulher de valor que ela sempre foi. Mas Terezinha, além de oradora, além de professora, ela era também cantora e compositora. Eu tenho até um CD dela, Terezinha, Na Luz da Inspiração, e peguei aquelas músicas que ela disse ter recebido por inspiração e regravei também, está aí no meu canal, aí, Rubens Toledo, outro canal meu no YouTube, onde eu canto músicas dela, de Terezinha, com uma roupagem um pouco mais adaptada ao gosto aí popular. Terezinha é uma figura, então, muito querida, desencarnou em 2013. Eu lembro dela quando eu canto essa canção aqui, que é uma balada, uma espécie de hino. Vamos, irmãos, levantando para servir a Jesus, e em trevas tornando, louvemos jus a Jesus. A fé mais bela e acendrada que o Espiritismo nos dá, fala a alma torturada, Jesus, a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando. É uma evocação, né? Vamos ao trabalho, vamos, levantem, vamos. Está soando aí a trombeta, vamos trabalhar. Então, Terezinha, pessoa de muito valor. Lembro da nossa última... Isso vem a calhar com o que eu quero falar aqui sobre espiritismo e política. Na nossa última live, entrevista para o A Vida Continua, que era feito e divulgado na TV Fênix, TV comunitária de Campinas, depois na Web TV, eu ia com a minha câmera e um microfone plugado. Ia procurando os eventos, ia gravando, chegava em casa, editava, fazia a cabeça, as chamadas, incluía os intervalos, né, com propaganda de governo, nessas propaganda oficial aí, de paz no trânsito, né, combate à dengue, Sebrae, eu tinha essas coisas no intervalo. E eu me lembro que a Terezinha, em 2012, estava autografando na banca do Livro Espírita, eu fui lá, no Largo do Rosário. Hoje a banca não está mais lá, infelizmente. Cheguei lá, dona Terezinha, tal, enquanto ela autografava, o leitor chegava, dava o livro, um CD, ela estava lançando um CD infantil também. Eu filmei a banca que estava toda modernizada, né? Um ar refrigerado, tal, espelhada, estava bonita a banca. Eu filmei a dona Terezinha, aí depois passei o microfone para ela e falei, Terezinha, o que você me diz desse momento político? Era eleições municipais. Nós estávamos numa campanha para eleger prefeito e vereadores. E eu estava como marqueteiro apoiando um candidato a vereador. Terezinha falou, olha, Rubens, é lícito ao candidato, espírita ou não, procurar, candidatar-se, servir, fazer uma carreira pública, contribuir na área política. Mas o que não podemos é transformar o centro espírita num palanque. Imagine, você vai lá defender um candidato no centro espírita, mas tem um outro candidato ali no meio, você não sabe. Então, deixemos ao Espiritismo o seu trabalho de reformar as criaturas, regenerar a humanidade, que é para isso que ele veio. Não vamos confundir as coisas.
A Deus o que é de Deus, né? A César o que é de César. Mas é isso, a Terezinha mostrou que levar santinho lá no Centro Espírita Allan Kardec, no domingo, por exemplo, que está assim de gente que vai assistir a palestra do domingo, lá no Salão Vinícius, é um costume do campineiro ir à palestra de domingo no Allan Kardec, como também em outras casas, mas o Allan Kardec, por ser central, aquela coisa toda, e domingo de manhã sempre tinha um palestrante de outra cidade, quando não era a própria Terezinha, mas às vezes podia ser uma Sueli Caldas Schubert ali, né? Um Richard Simonetti. Eu fui com a câmera muitas vezes lá gravar o palestrante, gravar entrevistas, né? Então, colocar o santinho do meu candidato lá, e eu falei, não, isso eu não vou fazer. Não vou fazer. O máximo que eu fiz foi chegar lá e pôr em cima do muro e sair correndo. Mas a equipe da campanha quis ir lá num domingo entregar material na porta. Era um envelope com um jornalzinho e dentro um santinho. Eu não fui. Sei dizer que quando eles estavam lá entregando material político na porta do Centro Espírita Allan Kardec, ali na rua Irmã Serafina, alguém falou, onde você pegou isso? Lá embaixo, está entregando. Aí, pá, pá. Desceu a presidente da casa, a dona Jürgensen Machado, Daisy Jürgensen Machado. Uma mulher de porte alto, europeu. Ela era dinamarquesa, né? Um rosto firme, comprido, firme. Ela desceu com cachecol, assim. Ela lembra a von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, da União Europeia. Muito firme, muito digna, muito correta. Eu ouvi dizer que ela pôs todo mundo para correr. Coisas do nosso movimento. Mas que a lição foi boa, foi. Tá certo, não tem nada disso. E continuando, eu queria agora fechar a nossa live, parece que está indo bem até agora, graças a Deus, com a questão da unificação. O movimento espírita ele não é unificado, monolítico, não é. Surgem muitas entidades com o mesmo objetivo, de federar os centros menores. Então, nós temos em São Paulo a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali na Rua Maria Paula, que é antiga, 1926, depois ela ficou 10 anos ali parada, 1936. Temos a USE, que veio em 47, mas continuaram USE e FESP, depois já tinha a Liga Espírita, a União Espírita Paulista, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, ainda vem a Aliança Espírita. Então, nós temos muitas facções. Engraçado, todos com o mesmo objetivo. O nosso mestre do Espiritismo é Allan Kardec, e o nosso mestre maior, Jesus. Mas nós estamos divididos. E agora há uma divisão ainda mais profunda, um corte mais profundo, daqueles que preferem o espiritismo laico, menos devocional, sem as práticas religiosas que são comuns às igrejas tradicionais, dogmáticas. Há aqueles que criticam o espírita porque ele faz prece, porque ele tem Jesus como Salvador, isso lembra a Igreja Católica. São os espíritas laicos, ou que adotam o espiritismo laico. Quer dizer, a ciência é filosofia, mas não é religião, é uma doutrina com consequências morais. Ora, não dá. Esses são os também chamados progressistas. Eu concordo, eu confesso a vocês que não sou muito simpático a essas ideias, não. Tanto que há a Associação Espírita Internacional, cuja sigla ainda era conhecida como CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana. A CEPA sempre esteve meio que à margem do espiritismo oficial,
Nós temos a FEB, Federação Espírita Brasileira, as federativas nos estados, né? Periodicamente ocorrem aquelas reuniões do Conselho Federativo Nacional, que é um pacto que a federação, a FEB, fez com os estados. Parece que está tudo bem, mas não é assim. A CEPA vê na FEB alguns desvirtuamentos, desvios da doutrina tal como Allan Kardec nola entregou. Por exemplo, a FEB tinha, dentro dos seus estatutos, um artigo lá que mandava ler Rusteng, Jean-Baptiste Rusteng, autor daqueles livros, Os Quatro Evangelhos, que realmente contraria as teses espíritas. Defende o corpo fluídico de Jesus. Jesus tinha um corpo fluídico e não um corpo de carne, que aquele sofrimento dele na cruz foi um simulacro. Também defende que para os espíritos que evoluem em linha reta, não precisa reencarnar. Quer dizer, eu estou aqui dizendo que Rusteng, fora. Inclusive, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, ele era de Bordeaux, né? É um advogado lá. Kardec, muito elegantemente, comentou sobre os quatro evangelhos, pôs de lado, demonstrou que aquela tese não conferia, escreveu a Gênese. Na Gênese, ele desmonta a tese do corpo fluídico, e a Gênese sofreu adulterações. Kardec já estava desencarnado desde 69, 1869. Em 1872, vem uma quinta edição da Gênese, revisada, ampliada e corrigida. Mas quem é que depositou isso lá na Biblioteca Nacional da França? Não foi Allan Kardec. Então, aí mostrou que aquilo foi um desvirtuamento e um grande crime de adulteração. Mas, para os progressistas, não. Foi o Kardec mesmo quem fez aquelas alterações. É. Como também aquelas... E os desvios que fizeram nas edições do Céu e Inferno? Ah, foi Kardec. Mas como é que ele faz a Gênese sem antes rever as alterações no Céu e Inferno? Tem muitas contradições nessas teses. Eu sou do tipo de que houve sim um desvirtuamento dos continuadores da obra de Kardec. Notadamente, o senhor Pierre, eu até esqueci o nome dele. Jean-Pierre alguma coisa. Graças a Deus que eu esqueci. Para não falar mal das pessoas, é bom esquecer o nome, né? Mas hoje, então, os espíritas estão assim. Mas como? Há quem diz que não, as alterações foram de Kardec. A CEPA, Associação Internacional, vai dizer que não. Agora tem aí novos documentos vieram à luz. Inclusive, a CEPA vai fazer o seu congresso agora em maio. Congresso Mundial, o 6º, será em Porto Alegre. Eu até ajudei a revisar um livro que o nosso confrade Wilson Garcia vai lançar lá no Congresso da CEPA. Eu li o livro do Wilson e gosto do texto dele. Defendo e apoio muitas ideias dele, mas tem alguns senões com essa coisa de que, olha, só Kardec, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz deixa de lado, de molho. Não. Ou não, Jesus é o Salvador, mas não precisa ficar falando que é o Salvador. Não, ele é o Salvador. Mostrou o caminho. A prece é importante. Tem uma coletânea de preces no Evangelho. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Quando você começa a procurar quem é e quem é Deus, olha, já estamos dando aí o caráter religião para o Espiritismo. É uma doutrina, tem base na filosofia e na ciência, claro, porque está fundado nas leis naturais. Quer dizer, não podia negar as leis da física.
Agora tem gente que diz, não, olha, o que Kardec fala lá na Gênesis precisa ser reavaliado, porque agora tem a física quântica, não sei o quê, mas eu não vi até agora a ciência desmentiu nada que está na doutrina espírita, nada. Então, se nós estamos falando o que é Deus, a primeira pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como tirar do espiritismo se o caráter de religião não tem como? É uma doutrina com consequências morais, tudo bem. Kardec, no início, rejeitou o título de religião. Porque se ele apresentasse o espiritismo como religião, seria mais uma. Mas ele falou, não, essa doutrina é diferente. Vamos rever tudo. Vamos começar. Deus, como é que ele é? Ele é um ser, um homem de barba? Não, inteligência suprema. Ele é espírito? Sim. O que são os espíritos? Seres inteligentes, povoam o espaço. Pô, o homem reencarna mostrou tudo que é diferente de qualquer religião dogmática. E ele não quis que o espírita fosse confundido ou que o espiritismo fosse confundido com as religiões de culto exterior. Aquilo que você se benze, você usa uma roupa, você vai à missa, ela tem imagens, ou você tem rituais. O espiritismo não tem. Como também não tem guru, não tem um papa. Nem Chico Xavier foi papa dos espíritas, nem o Divaldo é. Nós não vamos ficar órfãos se o Divaldo desencarnar amanhã, como ele próprio disse que está chegando a hora dele, aos 97 anos. Não, o espiritismo ele seguia pela razão, é uma crença de fé raciocinada. Cada qual responde por si. Está ali dizendo, faça o bem, perdoe 70 vezes 7. A doutrina do Cristo reforçada com o espiritismo, desdobrada, ensinando ao homem qual é o caminho. Bom, meus amigos, eu fiz política. De novo? Nesta rua, tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Tá aí, meus amigos, o nosso programa chegou ao fim. Vamos então nos despedindo. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau.